mais uma vez estamos aqui trazendo informações para todos vocês do nosso programa diário, falando sobre o coronavírus. E hoje estamos ao vivo aqui pelo Facebook da Unifimes, né, que é o @Centro Universitário de Mineiros. Hoje que é terça-feira, né? É terça-feira. E voltamos hoje novamente com a nossa entrevistada, que nós tivemos a entrevista na quinta-feira, que tivemos alguns problemas técnicos, né? E além da nossa página, hoje nós estamos com mais parceiros, né? Nós estamos ao vivo em várias páginas simultaneamente. Hoje nós estamos ao vivo pela página do Mercadão da Eletrônica, Jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Prefeitura de Alto Araguaia, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá de Minas Gerais. Olha, estamos passando fronteiras e hoje também estamos com a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedora de internet lá de Costa Rica também, a Usina Net, e temos um parceiro novo que é a Ideia Produções lá de Rondonópolis. Olha, lembrando, nós vamos ao ar de segunda a sexta-feira às 9 horas, horário de Brasília, tá? Porque como nós estamos já passando fronteiras, nós estamos em Mato Grosso do Sul, e Minas Gerais e Goiás. Então, vamos a tentar pelo horário das 9 horas de Brasília, porque Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos, né? Então, e hoje, ó, só lembrando que na quinta-feira nós teremos uma entrevista muito bacana aqui também, para falar sobre as pessoas que fazem exercício dentro de casa. Nós vamos trazer o professor Evandro na quinta-feira, que ele vai estar aqui com a gente, para falar sobre os cuidados com a saúde, exercícios, a saúde do corpo. E olha, na quinta-feira nós já temos mais um parceiro, que é a Estilo Fit aqui de Mineiros, tá? Você pode estar entrando aí no Instagram dela, que lá vai ter uma promoção na página dela para quinta-feira. Então vocês entram lá no Instagram dela, que vai ter todas as regras para a nossa promoção de quinta-feira. E também temos o nosso Instagram, né, que é o @UnifimesOficial. Bom, e hoje a gente vai receber ela novamente, ela que é doutora, psicóloga, psicanalista, doutora e mestre em psicologia, especialista em gênero e sexualidade, psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. E, obviamente, ela é uma das professoras mais queridas aqui da Unifimes. Eu queria receber a nossa professora Cíntia. Bom dia, professora. Oi, William, bom dia. Hoje sem problemas. Sem problemas, hoje estamos aqui. Estou muito satisfeita de poder estar novamente com vocês para compartilhar. A gente agradece a sua participação aqui, porque aquele dia, infelizmente, tivemos problemas técnicos que não foi possível resolver, mas hoje a nossa entrevista vai. Hoje vai, agora vai. Professor, o espaço está aberto para você, se você quiser se apresentar, falar alguma coisa aos nossos ouvintes. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu estou muito feliz com a iniciativa, quero parabenizar a Unifimes e aos idealizadores e dizer que a universidade tem um papel muito importante no enfrentamento dos dilemas e dos problemas sociais, e eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, ao vivo e presencialmente, cuidando de todas as medidas de segurança, mas com o intuito de fazer com que esse tema da saúde mental e os outros temas que têm a ver com o Covid-19 sejam enfrentados por todos nós. Bom, a gente está, igual a gente falou agora há pouco, até na quinta-feira nós teremos uma entrevista para falar sobre a saúde física, né? Está sendo muito falar, cuidar da saúde, cuidar do corpo, alimentação, mas as pessoas acabam esquecendo um pouco da saúde mental, que é preocupante, ainda mais nesse tempo de isolamento, estão todos se isolando. Acho que os meios que a gente tem de acabar se distraindo é televisão, é internet. O que você pode estar falando para a gente sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente, com a nossa cabeça, não só com o corpo, né? Sim. Olha, muito importante, até durante a minha fala eu vou
enfrentar um mito que existe uma separação entre saúde física e mental. Não existe essa separação. E a gente vai, então, falar da saúde mental, mas falando da saúde física, né? Porque são duas coisas importantes. O que a gente está vivendo? Qual é a minha detecção? A gente está vivendo, retomando o que eu tinha falado semana passada, um período de incertezas. Nós estamos em quarentena e não sabemos como vão sair exatamente, nem qual é o ciclo final dessa pandemia. A gente está vivendo o risco real, concreto, orgânico, né, que também nos assusta muito. E nós estamos muito inseguros em relação a tudo isso. E, naturalmente, isso vai produzindo em todos nós uma série de reações que são tentativas do nosso psiquismo, do nosso psicológico, dar conta do que está acontecendo, essa série de mudanças que a gente está vivendo e enfrentando. Isso foi radical, né? De um dia para o outro, fica dentro de casa, não sai mais. Exatamente. As pessoas acabam assustando, né? Porque você corta a rotina dela de uma vez. Exatamente. Na verdade, todos nós, sem exceção, estamos vivendo algum tipo de luto. Luto em relação à rotina, a expectativas. E esses lutos eles dão muito trabalho para a gente elaborar. E, basicamente, essas reações elas vão aparecer em maior ou menor grau nas pessoas que estão nos ouvindo e nós mesmos. E vamos pensar em sintomas que talvez tivessem adormecido para algumas pessoas, ansiedade, depressão, pânico, estresse. E, nesse momento, esses sintomas eles passam a cena com muita força, eles começam a aparecer. Então, é muito importante que a gente fique atento a esse tipo de sintoma para saber mais ou menos o que a gente pode fazer para enfrentar. Vamos pensar. Eu estou ouvindo muito dos meus pacientes, que eu continuo atendendo mais online, e ouvindo de amigos que está todo mundo muito cansado. E tem um paradoxo aí, uma contradição, na verdade, porque a gente está mais em casa, supostamente mais descansado, porque não estamos na rotina normal, e estamos nos sentindo mais cansados. Qual é a resposta? Mentalmente, porque a gente está vivendo a incerteza, o isolamento e o risco, e isso produz uma sobrecarga mental muito grande, e nós estamos, pensando que vamos fazer 5 coisas ao longo do dia, mas a gente está fazendo apenas 3. Isso é natural, isso é normal, a sobrecarga produz cansaço, mas a gente tem que cuidar disso. Bom, olha, quem tiver dúvidas, quiser mandar para a nossa professora, né? Pode estar mandando pelo nosso Facebook, que está aparecendo aí, tá? Que é o @Centro Universitário de Mineiros. E nós temos o nosso WhatsApp também, que é o 649-9695-7612. Você pode estar mandando a sua perguntinha pelo nosso WhatsApp. E escreve de onde você está mandando a sua pergunta, qual cidade você está, para a gente poder interagir mais aqui com vocês também. Olha, já chegando perguntas aqui pelas redes sociais, como eu posso trabalhar a mente para quem nunca gostou de ficar em casa sozinha? Ótima pergunta. Bom, eu acho que... Eu vou falar de algumas dicas, eu separei 10, mas são muitas outras. Eu acho que a primeira coisa, antes até de entrar na resposta da colega, é pensar o seguinte: nós precisamos ser muito criativos nesse momento. Eu gosto daquela frase do Einstein, que eu já havia citado: a criatividade é mais importante que o conhecimento. E a gente vai ter que, então, criar as nossas estratégias. Outra coisa importante, então essa é a primeira. Outra coisa importante, eu vou falar de 10 coisas aqui hoje, a gente pode ler na internet várias outras coisas, mas eu não tenho que achar que o outro diz que é importante fazer nesse momento vai se encaixar na minha vida e na minha rotina e aquilo vai me fazer bem. Então, a gente tem que ler as regras gerais, as orientações gerais de como cuidar da saúde mental e não achar que fazendo tudo aquilo vai garantir a minha saúde mental. Eu tenho que me perguntar o que faz sentido para mim. Aí, entrando na resposta da colega, como é que eu vou controlar a minha ansiedade, como é que eu vou ficar bem se ficar sozinha em casa para mim é um problema? Olha, eu sinto que a saúde mental está sobrecarregada. Um dos fatores que a gente já está falando desde o início da pandemia é o excesso de informações que a gente está sendo atropelado a todo momento, tanto na televisão, principalmente nas redes sociais, onde o WhatsApp é um Deus nos acuda, né? Porque Exatamente. Você recebe informação, é fake news, é vídeo, isso. É coisa que você não está nem sabendo o que é e o povo está mandando, Exato. vai criando aquilo, né? Isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem um controle da fonte
E a gente vai sobrecarregando o nosso psiquismo de informações e a gente acaba não dando conta desse excesso. Então, a minha orientação é que você, por exemplo, faça uma rotina de informação. Qual é o lugar que você vai procurar essa informação e o tempo que você vai ficar se informando por dia. Eu penso que 1, 2 vezes no dia você se informar sobre a pandemia é mais do que suficiente e que você possa fazer um certo desligamento tecnológico, ter pausas para que você possa ter prazer com outras coisas, que não seja simplesmente estar em relação com as informações do Covid. E a segunda coisa, que tem a ver com essa primeira, é a solidariedade e a minha capacidade de pensar que eu posso estar sobrecarregando o meu outro colega quando eu vou compartilhando tudo. Então, muito importante que a gente compartilhe tão somente o essencial. E eu sinto que talvez o isolamento nos produza aquela sensação de passividade, eu não estou fazendo nada, eu não estou produtivo, eu tenho que salvar o mundo. E isso vai me produzindo um excesso de compartilhamento de informação, que na verdade é mais para lidar com a minha angústia do que para ajudar alguém. Então, muito importante, gente, antes de colocar lá uma informação, encaminhar, pensar nessa fonte, pensar se essa informação de verdade vai fazer diferença na vida do outro. Também, né? Exato. Pesquisar principalmente, porque as pessoas acabam... recebe uma notícia, não vê de onde que é, acho que só pelo título, né, que acaba sendo atrativo, que aconteceu isso ou aquilo vai acontecer. Não, vou compartilhar, mas não pesquisa. Vai lá no Google, né, digita aquele título que você vai ter uma certeza de sites reais que você pode confiar antes de compartilhar. É questão de 30 segundos, você acaba descobrindo se a notícia é verdadeira ou não. Perfeito. Então, eu acho que esse cuidado é com a gente, com aquilo que a gente vai consumir, mas é cuidado com o outro também, aquilo que eu vou compartilhar. Só compartilhar aquilo que efetivamente eu acho que vai fazer diferença na vida do outro, eu acho que tem a ver com essa ética do momento. E uma terceira e última coisa, até para a gente mudar, né, de pergunta, é lembrar que nós só estamos isolados em um dos nossos sentidos, o tato. Os outros sentidos, eles estão liberados, né? A gente pode olhar para as pessoas que a gente ama pelas nossas vidas online, né? A gente pode falar com as pessoas, ligar para as pessoas. Então, o isolamento social, ele é um isolamento presencial, ele não é um isolamento total. Então, criar uma rotina para que eu possa estar em contato com as pessoas que me fazem bem e possa estar em contato com as pessoas que precisam de mim nesse momento. Eu acho que isso, colega, você me perguntando sobre o viver sozinha, esses 3 cuidados, né? Ler menos informação e informação de qualidade, não compartilhar tudo a todo momento e estar isolado só presencialmente, mas não afetivamente, né? Podendo de forma virtual estar com o outro, eu acho que isso já cuida bastante da saúde mental. Isso acaba sendo a realidade de muitos alunos, né? Estudantes universitários, que eles saem da casa dos pais, dos parentes, para ir para outro lugar. No caso, até aqui em Mineiros, né, nós temos uma realidade muito grande de estudantes que moram em kitnets, moram sozinhos, né? Isso, exatamente. Então, esses cuidados eles vão ter que ser mantidos mesmo no distanciamento. E eu acho muito importante a gente lembrar uma coisa que não falei na semana passada, que quando a gente está isolado, se a gente tem essa oportunidade, na verdade, a gente está fazendo parte de um grupo de privilegiados. Muitas pessoas não podem estar isoladas, porque elas estão nas frentes de trabalho de saúde, ou porque vivem uma situação socioeconômica que não permite que elas experienciem isso. Então, lembrar também que estar isolado nesse momento é uma situação de privilégio, que bom que algumas pessoas podem estar isoladas, e usar essa informação a favor, né, para cuidar da gente mesmo nessa situação de isolamento que também é privilegiada. Bom, olha, temos mais perguntas. Olha, nosso programa acaba de se tornar internacionalmente, né? O Lauro, lá, ele está em Cochabamba, na Bolívia. Olha onde a gente está nesse momento, né? O isolamento social, a quarentena, ele pode causar transtornos de ansiedade e levar a quadros de depressão, até mesmo suicídio? Olha, Laura, é o seguinte, não que o isolamento pode causar, ele pode ser um gatilho. Então, vamos pensar uma pessoa que tem uma predisposição e, por conta dessa nova situação, o transtorno pode surgir. Isso pode acontecer. Ele mencionou ali a ansiedade, o transtorno de ansiedade e os transtornos depressivos. E aí, nesse momento,
quando a minha rotina de autocuidado, que a gente está falando hoje, quando ela falhar, quando ela não for suficiente, eu preciso de ajuda profissional, né? Eu preciso de ajuda, no caso desses transtornos, de um psiquiatra, de um médico. É nesse momento que eu preciso acessá-lo. Eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso entrar em contato. Tem uma rede muito grande de psicólogos que estão atendendo online. Eu sou uma dessas pessoas que estou continuando o meu trabalho mais de casa. E a gente também precisa entrar em contato, no caso do suicídio. Tem uma fonte que é muito importante, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. É uma ligação que eu posso fazer e ali alguma pessoa vai me acolher. Gratuita, né? Gratuita. E uma pessoa vai me acolher quando eu estou com pensamentos de autoextermínio. Essa pessoa está preparada para acolher a minha demanda. Então, nesse momento que eu vejo que existe alguma coisa mais grave acometendo a minha saúde mental, eu preciso de ajuda. Porque tem muitas pessoas que acabam assim, se fechando e não procuram ajuda. Isso não é legal, né? Isso não é legal. E, inclusive, a gente não sabe qual é o tamanho do nosso isolamento, da nossa quarentena. Então, à medida em que os sintomas forem aparecendo e eu não conseguir administrar isso, eu preciso de ajuda de um outro profissional. É igual a gente está falando assim, você tocou bastante no assunto de procurar meios alternativos, né? As pessoas, eu tenho visto muito vídeos de humor, as pessoas têm usado muito humor a seu favor. Inclusive, eu vi um vídeo, se eu não me engano, acho que foi ontem ou anteontem, de um casal que eles pararam o celular assim, um pouco longe e foram brincar de escorregar na varanda. Eu acho que as pessoas estão usando o humor de forma criativa nesse momento, né? Estávamos falando disso agora mais cedo aqui, né? O brasileiro, ele tem essa capacidade, talvez pela realidade dura que nós vivemos no cotidiano, de usar o humor como uma válvula de escape, né? Eu acho que o humor bem dosado, não excessivo, ele vai ser sempre importante para distensionar o nosso aparelho psíquico. O que é isso? Para a gente dar uma relaxada, para que a gente possa pensar que, mesmo em isolamento, mesmo frente à epidemia, à pandemia, desculpe, a gente pode rir, a gente pode ter prazer e bem-estar. E sem culpa, que é o que eu vejo que muitas pessoas, quando começam a ficar relaxadas, no sentido de estar em casa bem, ou ter algum tipo de prazer, começam a ficar culpadas. Nossa, o mundo inteiro, né, uma parte do mundo está morrendo e eu estou aqui bem. Só que não é uma estratégia ficar mal porque o mundo não está bem. Uma boa estratégia é tentar ficar bem, porque isso vai me imunizar de muitas coisas, e aí, ficando bem, eu vou estar mais preparado para enfrentar. É o contrário. Totalmente ao inverso, né? E as perguntas continuam chegando. Olha, se você tiver mais perguntas, tiver curiosidade, pode estar mandando nosso WhatsApp, tá? Que é o 64996957612. Todos os nossos parceiros estão passando aqui, tá? Aqui embaixo. Nós estamos simultaneamente em várias partes. Até agora há pouco nós acabamos de receber uma pergunta de um que está nos assistindo lá da Bolívia, então nós já ultrapassamos fronteiras literalmente, já somos internacional. E acabamos de receber mais uma pergunta ali, do James Winter. Ele está perguntando, a arte nesse momento, ela pode ser uma fuga para não se sentir mal nesses dias? Olha, a arte, para qualquer momento, é uma narrativa importante para a gente se sentir sempre bem. Só que eu só penso que a arte talvez não seja uma fuga, seja uma forma ou outra de a gente estar em contato com a realidade, não fugir da realidade. Então, a arte, por exemplo, eu recebi uns links nesse final de semana de peças famosas do Brasil, de teatro, e que foram gravadas e que estão disponibilizadas para o grande público ver durante o tempo da pandemia. Então, eu não tive a oportunidade ainda de ver, mas a arte, no geral, ela tem essa capacidade de nos fazer transgredir as barreiras da realidade, né? Para a gente ir para o campo da fantasia, e a gente, ali na fantasia, descobrir tons da vida que a gente não descobriu antes. Portanto, a arte, nesse momento, é muito importante, sejam os filmes, os livros, as músicas, a poesia, tudo isso que você, se você tiver esse hábito e gostar, nesse momento, esse refúgio ele é fundamental. Inclusive, essa semana, acho que a gente foi um pouco bombardeado de lives, né? Que teve, eu não sei se você ficou sabendo, mas teve o Circo du Soleil, ele fez uma transmissão ao vivo para o público assistir. E no sábado, que o Brasil inteiro parou para assistir, foi a live do Gustavo Lima, né? Que ele teve quase
pouco mais de 750 mil pessoas assistindo praticamente um show dele de 5 horas que ele fez dentro da casa dele. Então, acho que ali foi um escape para todo mundo, porque só se falava naquilo, né? Então, acho que deu para dar uma distraída nas pessoas também. Com certeza. Então, descubra aí qual é o seu refúgio, que pode ser a arte, mas pode ser uma outra coisa. O importante é que a gente descubra qual é a nossa necessidade e onde essa necessidade pode ser suprida dentro da minha rotina. Eu sou uma pessoa que, quando fala de arte, eu sou muito apaixonada pela arte, eu gosto muito. Então, o meu refúgio pessoal vem sendo, sim, a arte. Venho lendo muitos livros, venho vendo muitos filmes, venho escutando música. Isso está me resgatando. Olha, a Adriana Adriana Carvalho está nos parabenizando pelo programa, né? Pela iniciativa. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. E temos mais uma pergunta ali, ó, que a nossa companheira ali. Como evitar se sufocar com o excesso de notícias que estamos recebendo sobre o coronavírus, que é o tempo inteiro, né, como a gente já havia dito? Olha, Adriana, a gente já tinha falado no início, mas retomando rapidamente, importante ter um padrão de uso, de consumo dessas informações por dia. Em que momentos é preciso desligar a internet? Acho que é basicamente isso, né? Eu sou uma pessoa que passo momentos do meu dia sem a internet estar ligada, né? Que a informação em excesso ela produz uma sobrecarga psíquica. E também quando eu estiver em contato com a informação, porque a informação nesse momento também é importante, não dá para dizer que não, que eu tenha clareza da fonte da minha informação. Tem uma ideia dentro da psicologia que é muito importante, que é a fantasia não tem limite, a realidade sim. Então, se eu estiver dialogando com fatos e não com boatos, com fatos e não com invenção, e não com o imaginário, a tendência é que eu me sinta mais seguro emocionalmente. Portanto, procurar fatos com fonte e ter um certo controle da quantidade dessas informações. Isso é muito importante. É igual a gente disse agora há pouco, você recebeu uma notícia, copia só o título e joga no Google, né? Que aí você vai ter uma certeza daquilo, porque você vai ver sites oficiais que você sabe que você pode confiar. Porque às vezes as pessoas recebem, né, aquela notícia, aquela foto, aquela imagem, tem um título ali, pega aquele trechinho, joga no Google, que você vai ter a plena certeza se aquilo é real ou não, antes de compartilhar, né? Olha, e lembrando, nós estamos ao vivo em várias páginas, nossos parceiros, acho que dá para a gente relembrar um pouquinho os nossos parceiros aqui, que é o Mercadão da Eletrônica, Jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, a Prefeitura de Alto Araguaia, Rádio Cidade de Alto Araguaia, a Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, Jornal Tribuna Piraense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net lá de Costa Rica e também a Ideia Produções lá de Rondonópolis. E olha, se você tem uma página, tem bastante seguidores, você quer fazer parte do nosso quadro aqui de parceiros, quer ter a nossa live na sua página, pode estar mandando um recado aqui no nosso Facebook, que é o @Centro Universitário de Mineiros, ou também pelo nosso Instagram, que é o Unifimes Oficial. Você pode estar mandando aí, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo para você. E futuramente a nossa live também vai na sua página para você ser o nosso parceiro. E olha, hoje a gente está falando aqui com a doutora Cíntia, ela que é psicóloga, tá um papo maravilhoso aqui. Professora, além da nossa saúde mental, como que a gente pode contribuir para cuidar da saúde mental do próximo? Super importante, né? Já que estamos todos com a sensação de que estamos passivos, né? Não podemos estar tão ativos quanto antes, uma coisa importante para retomar a nossa sensação de atividade, que eu estou fazendo alguma coisa, é produzir pequenos cuidados em relação ao outro, né? E os cuidados, eles são muito simples. Na verdade, a gente está falando de coisas muito básicas, que nós fomos perdendo a capacidade de viver por conta da correria da vida. Mandar um bom dia. Mandar um bom dia, né?
Enquanto você falava, eu fiquei pensando numa rotina de cuidados com os nossos idosos, por exemplo, né? Eu estou fazendo uma rotina de videochamadas para minha avó, por exemplo, que é uma rotina super importante. Eu não tinha essa rotina antes de vê-la tanto, que seja pelo vídeo. Então, essa rotina de cuidado, de entrar em contato com pessoas importantes que nos fazem bem, mas também com pessoas que precisam nesse momento, por exemplo, os idosos, que estão mais isolados do que os jovens, apesar de que todos temos que estar isolados, isso é importante dizer, isso é muito importante. É importante também, no cuidado com o outro, eu lembrar que, nesse momento, os pequenos produtores estão sofrendo muito, porque a economia vai mudar muito a partir da pandemia. Então, quando eu faço, hoje de manhã mesmo, antes de vir para cá, eu fiz um pedido, que vai ser entregue na minha casa, para eu não precisar sair, de um pequeno produtor, uma pessoa da minha família, e eu sei que eu vou estar ajudando ele dessa maneira. Eu me sinto mais ativa e mais feliz, porque eu estou, de alguma maneira, produzindo um impacto positivo no mundo. Que mais que eu posso fazer em relação ao outro? Eu posso também cuidar das minhas crianças de uma outra maneira, que eu lembro que semana passada foi uma pergunta que apareceu, né? Como é que eu cuido do outro? Nesse momento, das crianças, a gente tem uma coisa meio complicada, que é o seguinte: começar a falar muito para ela o que está acontecendo, encher a criança de informação, não pode isso, não pode aquilo, cuidado com aquilo, só que a gente não está ouvindo o que as crianças têm a dizer, né? Então, o cuidado com o outro, quando se diz respeito às crianças, é a gente também entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo, qual é a fantasia dela sobre tudo que está acontecendo. E aí poder, a partir do que ela nos responde, trabalhar e dialogar com ela sobre a fantasia que ela cria sobre uma pandemia. Isso é muito importante para diminuir a tensão que a criança também acumula. As crianças são pequenas parabólicas, eu brinco, elas estão captando tudo que está acontecendo no ambiente. Dá até para usar o humor em cima disso com elas, né? Sim, sim. A internet está recheada de materiais que a gente pode trabalhar com as crianças nesse momento. Então, eu acho que esses pequenos cuidados vão nos fazendo nos sentir melhor, mais parte do processo de transformação e de enfrentamento do Covid, e também impacta positivamente na vida do outro. Eu tenho visto crescer bastante canais de crianças nessa época. É pai fazendo vídeo com filho, é mãe, é filho brincando, ensinando a fazer as coisas. Você acha que isso é legal para a criança também? Que acaba sendo uma exposição também, né? Eu acho que é muito legal. Muitas das pessoas que estavam distantes antes da pandemia, por exemplo, pais e filhos, né, estão se encontrando durante o período da pandemia. E eu penso assim, quais são os legados? O que a gente pode aprender com tudo que a gente está vivendo? Eu entendo que é recuperar os laços sociais, poder efetivamente brincar com o meu filho, mesmo que a gente não esteja mais enfrentando a pandemia, poder dialogar, principalmente poder escutar, porque o adulto às vezes fala muito e escuta pouco. Bom, você falou agora há pouco sobre cuidados. Uma coisa que eu tenho visto bastante, tanto no Facebook, até no WhatsApp, eu vejo pessoas publicando, falando, ó, se você tem mais de 60 anos, precisa ir no mercado, a pessoa deixa o telefone, não, eu vou e faço a compra para você sem nenhum custo, mas entra em contato comigo. O que você acha dessa iniciativa de algumas pessoas fazerem isso? Eu acho maravilhoso. Eu penso que existem redes de solidariedade sendo formadas. Essas redes das compras dos idosos do meu bairro, né? O que eu posso fazer para os idosos para eles não saírem de casa? Eu vou sair o mínimo possível, mas ele não deve sair. Então, essas redes de solidariedade estão nos ensinando muitas coisas. E não só, né? Por exemplo, dentro da psicologia, não sei se você sabe, se você é um profissional da saúde que esteja nos ouvindo, a gente está produzindo redes de atendimento online para pessoas que estão vivendo ali na linha de frente o enfrentamento da pandemia. Então, são redes de cuidado que a gente está produzindo e eu espero muito que essas redes não desapareçam totalmente depois de passar da pandemia. Olha, a gente acabou de receber mais uma pergunta ali, ó, do James. Olha, estamos vendo um cenário em que o futuro não vai ser como antes, né? A psicologia no Brasil, ela está preparada para essas novas demandas que irão surgir? Bom, eu acho que a psicologia está se preparando. Ela foi atravessada agora, né? Então, nós,
psicólogos e psicólogas estamos tentando produzir novas práticas de cuidado a partir do que está surgindo. Então, os atendimentos online, que para muitos de nós não era uma realidade, agora está... Era distante, agora está se tornando uma realidade. Os nossos pacientes também estão se adaptando em relação a isso. E a gente também não sabe quais são os impactos futuros, né, quando a pandemia passar. Então, eu acho que os psicólogos e psicólogas têm uma importância muito grande nesse cenário. Então, a gente tem que estar muito antenado, estudando, para produzir uma prática que seja eticamente responsável. Olha, as perguntas estão chegando. O professor Rômulo Renato, ele está perguntando: o que fazer para ajudar quando os alunos estão sem aula? Que eles estão alvoroços, né? Quando que as aulas vão voltar? Não tem trabalho? O que eu posso fazer? Que dia que volta as aulas? Tá um alvoroço, né? Quando não tem aula, querem ficar em casa. Só que agora a realidade mudou, né? Olha, os alunos que estão me procurando, né, aqueles que estão mais angustiados, enfim, eu estou compartilhando coisas com eles, textos, vídeos, coisas que os vão permitindo estar mais tranquilos e se sentindo mais produtivos. Que a grande questão dos alunos nesse momento estou perdendo tempo. Então, que material eu posso mandar para esse aluno de modo que ele possa se sentir produtivo nesse momento, né? Por exemplo, o menino que vai fazer aqui no ensino superior o TCC no fim do ano, né? Então, o que ele já pode ir fazendo, aproveitando, para que exista uma rotina de estudos e de trabalho. Agora, professores e professoras, eu penso que quando a gente retomar as nossas atividades, sejam elas agora mais no online, seja naquele momento presencial, que a gente possa efetivamente, ao invés de sair vomitando conteúdo, tentando correr atrás do suposto prejuízo, que a gente possa antes acolher os alunos, que a gente possa falar o que foi viver a pandemia, que a gente possa dizer como é que a gente está se sentindo. Eu acho que existe alguma coisa da educação que é humanizar as relações, e é nesse momento de reencontro, seja no online, seja no presencial, que a gente vai ter que deixar o conteúdo um pouquinho de lado, acolher um pouco como é que a gente está se sentindo nesse momento novo do mundo, para depois a gente fazer um certo diálogo com o conteúdo. Eu acho que a gente não deve ficar ansioso na retomada das nossas práticas educativas. Professora, o nosso papo aqui está muito bacana. Acho que se deixar a gente fica aqui mais 1 hora, só que o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Quando passar essa pandemia, você acha que vai ficar alguma lição de importância da gente cuidar da nossa saúde mental? Olha, eu quero ser otimista. Eu quero acreditar que sim, né? Porque o álcool em gel, a asepsia das mãos e dos ambientes é muito importante, mas a gente está começando a ver que um dos grandes enfrentamentos da pandemia é fazer uma higienização mental, né? Cuidar da nossa saúde mental. Então, eu quero acreditar que sim, que vai ficar uma lição no sentido de a gente cuidar mais das nossas relações e cuidar mais do nosso psicológico. Eu acho que, claro, que não vai ser para todo mundo, mas eu espero muito que fique uma marca, um aprendizado nesse sentido, que a gente possa estar cuidando uns dos outros, entender que corpo e mente são coisas integradas e que a gente possa dar continuidade às nossas práticas de autocuidado após esse momento. Olha, para finalizar, chegou mais a nossa última pergunta do dia, tá? Que é do Toninho Gomes. Ele falou assim, tem se falado muito que essa reclusão, além de gerar a proximidade dos nossos familiares, em alguns casos tem criado as desavenças, né, os desentendimentos e até mesmo as brigas mais complicadas, né? Acredita que isso de fato, que isso é um fato? Qual a sua sugestão para lidar de maneira positiva com esse tipo de convivência e que talvez nós não estamos nos acostumados, né? Porque tem vindo muitas brigas familiares também, né? A agressão à mulher é um dos picos, né, nesse momento. Aliás, fica a dica aí para um próximo programa, né? Chamar alguém para falar disso, né? A violência em tempos de pandemia. Só que acho que a pergunta é excelente. Na verdade, sim, os nossos níveis de irritação estão superiores do que o normal. E muito em função do isolamento, né? Os níveis de cortisol e de estresse, eles estão muito superiores do que os da normalidade, tudo elevado.
E por que isso está acontecendo? Se a gente for pensar na questão do isolamento, pense o seguinte, se eu estou convivendo com 2 pessoas que vivem na minha casa, tão somente, e eu não estou convivendo com mais ninguém, então 50% das minhas relações está com uma pessoa e 50% com a outra pessoa. Isso significa que se uma dessas pessoas fizer mal ou fizer alguma coisa para mim, o meu nível de irritação vai ser muito, muito grande. Por quê? Porque 50%, né, da minha irritação vai ser direcionada para aquela pessoa. Então, qualquer coisa, não tem um escape. Então, qualquer coisa, às vezes muito pequena, vai ter uma proporção muito grande. Então, nesse sentido, se qualquer coisa pequena que esse outro que eu conviva fizer, quando ficar muito grande, e vai ficar, a tendência é ficar, a irritabilidade vai aumentar, que eu possa ponderar, que eu possa lembrar que tanto eu quanto o outro, nós não estamos num momento de tranquilidade, não é um momento de normalidade. A gente está trocando com muito menos pessoas, então não dá para distribuir um pouco esse sentimento. Então, eu vou ponderar e vou aceitar que essa pessoa pode errar comigo, tanto quanto eu vou errar com ela, e a gente não vai maximizar esse sentimento. Eu acho que lembrar que o outro pode errar e que eu também posso errar, fazer esse exercício de flexibilização da nossa rigidez em relação ao outro é muito importante. Olha, gente, como eu falei agora há pouco, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o bate-papo está muito legal e a gente tem recebido bastante mensagens, bastantes elogios, mandar um abraço para o José Augusto, a Estela Mara, a Willa, o Danilo Godinho também, e eles têm dito que a discussão é muito relevante e que você, professora, é a mais qualificada para estar falando desse assunto, tá? O espaço está aberto para você, muito bom conversar com você hoje e pode estar falando aí para os nossos ouvintes. Acho que eu queria falar assim, primeiro agradecer, é muito prazeroso estar aqui falando, estou me sentindo ativa, né, fazendo alguma coisa importante, e dizer o seguinte, pessoal, que a nossa mente, na verdade, ela é muito mais potente. Eu digo que a nossa mente é uma Ferrari e que a gente nem sabe usar todas as funcionalidades, né? Eu não digo isso sozinha. É muito botão, é muita coisa. Então, na verdade, a gente pode muito mais coisas do que a gente supõe que pode. E é nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, que a gente vai ter que usar a nossa Ferrari a nosso favor. Então, a gente pode muito mais do que a gente supõe. E, nesse sentido, a saúde mental vai ser uma grande ferramenta de enfrentamento, né? Tanto no meu autocuidado quanto no cuidado do outro. Então, é lembrar que nós temos a nós mesmos, e isso já é muita coisa, a gente tem muita potência de vida, mas também nós temos uns aos outros, e é isso que vai fazer a gente enfrentar com uma melhor performance esse momento difícil. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Assim que puder, a gente vai estar convidando você novamente para vir, porque assunto é o que não falta no momento, né? Bom, pessoal, e lembrando, né? O nosso WhatsApp, que é o 64996957612. Você pode estar mandando a sua pergunta para o próximo programa. E lembrando também que na quinta-feira nós temos a nossa parceira, que é a Estilo Fit, tá? Vai passar aqui, ó, a Estilo Fit _Mineiros, tá? Você entra lá na página dela, que vai ter uma promoção para quinta-feira nossa, vai ter um sorteio aqui para a entrevista do professor Dr. Evandro, tá? Que a gente vai falar sobre a saúde do corpo, exercícios em casa, tá? Então você entra lá na página dela, que vai ter todas as regras do nosso sorteio. E amanhã estaremos aqui novamente, às 9 horas da manhã, também na página dos nossos parceiros e no nosso Facebook, que é o @Centro Universitário de Mineiros. E lembrando, às 9 horas, horário de Brasília, tá? E amanhã a gente vai estar conversando com o médico emergencista, o João Ataídes Neto. A gente vai falar sobre a urgência e emergência, e também sobre as condições dos profissionais de saúde. Eu queria agradecer a todos, agradecer a professora mais uma vez, e até amanhã, e fiquem todos com Deus. Aguardamos vocês aqui amanhã às 9 horas da manhã.